Bem-vindos a mais um programa Vamos ao que Interessa. O programa que traz para você especialistas das diferentes áreas do conhecimento para tratar de assuntos que são do nosso cotidiano. O Brasil, um país tropical, já diz a música, abençoado por Deus e bonito por natureza, e é, mas por ser tropical é um país quente, um país úmido. E frequentemente eu vejo a crítica, olha, nós somos um país tropical, quente, e as edificações são construídas usando o desenho, usando a tendência europeia ou internacional de países frios. Nota-se edifícios totalmente envidraçados, nos quais o sol entra com toda a sua intensidade. Por lado de dentro, para diminuir o calor que faz, ar-condicionado gastando quantidades enormes de energia. Parece que não há um convívio, parece, adequado entre muitos projetos arquitetônicos e a sustentabilidade, inclusive econômica, daquele edifício. Para tratar desse assunto hoje, trouxemos aqui um especialista, um professor, um pesquisador. E o professor Douglas Murilha é arquiteto urbanista, ele é mestre em urbanismo pela PUC Campinas, pesquisa conforto ambiental de edifícios e cidades, e ainda pesquisas relacionadas ao urbanismo de um modo geral, de um modo mais abrangente. É professor do curso de arquitetura e urbanismo das FIU. Professor, é isso mesmo o que acontece com os edifícios e qual que é a importância do conforto ambiental dos edifícios para as pessoas, para a sociedade, para a própria sustentabilidade? Certo. Vamos começar por aí. Ok. Bom, primeiro, bom dia, Vidrique. Bom dia aos telespectadores que nos assistem, por esse canal, através da WebFil Cabonet. Então, eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar tratando deste assunto, que, ao meu ver, é um assunto muito importante no que diz respeito ao conforto ambiental, do ponto de vista térmico, acústico e luminotécnico dos edifícios, das edificações que são projetadas. E quanto a isso, qual a importância então do conforto ambiental nas edificações? Bom, primeiramente, o conforto ambiental ele visa proporcionar aos indivíduos, sejam eles habitantes de uma determinada edificação, no caso de ambientes residenciais, como aos usuários, aos trabalhadores de um determinado edifício comercial ou empresarial, ele visa principalmente proporcionar satisfação aos habitantes e aos usuários, visando para que esses usuários desses espaços construídos sejam capazes de exercer as suas atividades, as suas diversas atividades, contendo como eu posso dizer para você, que esses espaços construídos proporcionem bem-estar a esses usuários. Certamente, em se tratando de empresas, estou puxando a brasa para o lado da minha sardinha, isso certamente significará maior produtividade, um ambiente de menor desgaste físico, um ambiente de mais saúde. Sim, vai proporcionar uma maior eficiência, uma maior produtividade no trabalho, sem que haja esforço, seja do ponto de vista visual ou físico, daquele indivíduo nesse ambiente. Então, a edificação que tem que proporcionar, tem que ser projetada de uma determinada forma e executada também de uma determinada forma que esse indivíduo, ao estar exercendo as atividades nesse espaço, esteja o mais confortável possível, seja do ponto de vista térmico, que é relacionado à temperatura dos ambientes, do ponto de vista acústico, que é relacionado ao som que vai estar presente nesses ambientes, e do ponto de vista luminoso, da qual essa iluminação que vai estar presente no interior desses espaços, desses edifícios, proporcione um conforto visual adequado
para esses indivíduos exercerem as atividades, né, sem que requer esforço visual, ou seja, para que não haja problemas a longo prazo para esses indivíduos. E o interessante é que a gente percebe, voltando ao assunto dos edifícios envidraçados, a gente percebe, até nós comentávamos antes da gravação aqui, Sim. que há uma concentração grande desses edifícios justamente na área comercial, na área empresarial. Sim. Não é o caso da área residencial, sim, pelo menos não em grande parte, né? E é justamente onde está um grande volume de pessoas por metro quadrado, sim, trabalhando, né? Sim. Então, imagino, para poder manter a produtividade ali, quantos quilowatts de energia são gastos só para o ar-condicionado. Alguém poderia dizer, mas se é envidraçado, economiza-se pelo menos na iluminação. O problema é que a proporção entre gastos ou consumo ou custo, sim, da iluminação em relação ao ar-condicionado, o ar-condicionado ganha de longe em termos de maior consumo, não é, sim, isso? Sim. Tá certo? E, professor, e qual que seria, vamos dizer, se a gente pudesse, desculpe, eu vou enveredar um pouquinho por um outro caminho aqui, okay, e qual que seria a ideia, de um modo geral, de um edifício desse comercial, grossa maneira, o traço grosso, para que ele tivesse conforto ambiental, aí contando luminoso, acústico e de temperatura também. Grosso modo, um traço grosso. Ok. Bom, então vamos começar, vou começar explicando o seguinte, que para cada primeiro passo, antes de elaborar um projeto arquitetônico, né, independente da sua função, né, só que voltando para para o viés comercial, para ambientes, né, edifícios comerciais. Depois vamos pegar também, claro que não vamos esquecer, as residências, vamos chegar, mas vamos pegar por aqui porque, do ponto de vista, me parece, do impacto que tem sobre a economia, sobre a energia e sobre o conforto das pessoas, certo, né? Sim. São esses em primeiro lugar, né? Então vamos começar por ele. Bom, então primeiramente, Frederic, eu vou assim, tratar aspectos relacionados assim, às diretrizes que devem ser adotadas para essa categoria de edificação, no caso edifícios comerciais. Então, o primeiro aspecto que deve ser tratado ao elaborar um projeto deve-se conhecer muito bem os fatores climáticos no local. Quando eu me refiro a fatores climáticos, ainda mais por nós estarmos num país tropical, né, que maioria dos meses é de temperatura quente, né, temperaturas elevadas. Então, o primeiro aspecto a ser considerado diz respeito a estudar, a saber qual a temperatura daquele local, daquela localidade, onde se encontra o terreno onde vai ser elaborado o edifício, né, nesse caso o edifício comercial. Para, a partir desse conhecimento da temperatura, dos aspectos climáticos, temperatura, umidade relativa do ar, sentido de direção dos ventos, onde sopram os ventos predominantes, a partir desses fatores, são os fatores climáticos, o arquiteto ele vai desenvolver os primeiros estudos preliminares a respeito desse edifício, dessa edificação em si, né? Bom, ao elaborar os estudos preliminares, o primeiro passo que nós desenvolvemos no projeto são as formas iniciais do projeto, os desenhos iniciais, que compreendem os estudos preliminares. Nisso está relacionado ao desenho que vai ter o formato dessa edificação, o desenho do formato desse edifício, a volumetria que vai ser trabalhada para essa edificação comercial, no caso comercial, a orientação das aberturas dos ambientes dessas salas, desses espaços comerciais, certo? Da qual essas aberturas têm que estar sempre voltadas para os quadrantes de insolação que tem uma intensidade, uma carga térmica menor, que no caso são os quadrantes voltados a leste, quadrantes leste, nordeste e sudeste, que são os quadrantes que emitem toda a insolação do período da manhã, e consequentemente essa insolação apresenta uma maior vantagem em relação à insolação do período da tarde. Claro, porque é um horário mais fresco. É um horário mais fresco, né? Então, esse é um dos fatores que deve se levar em consideração, uma das estratégias de projeto. É interessante também se trabalhar com o dimensionamento de aberturas
adequado para a função a qual vai ser destinado esses ambientes comerciais, ou seja, o que a norma da BNT, a NBR 5413 de 92, determina, né, para projetos. Determina que para ambientes de permanência prolongada, como é o caso de ambientes empresariais, que o indivíduo ele fica, né, presente nesse ambiente até acima de 8 horas, dependendo da situação, né, a norma determina que o dimensionamento dessas aberturas para esses ambientes devem ter o quê? A área dela deve ser igual a 1/6 da área útil interna desse ambiente. Por exemplo, se eu tenho um ambiente empresarial, que seja comercial, que tenha 18 metros quadrados, né, a área total, o vão mínimo de abertura que deve ter esse ambiente, eu vou pegar o 18, que é a área útil interna, dividir por 6. Isso. Então, a área tem que ter pelo menos 3 metros quadrados, área mínima. Essa abertura que você diz é para o meio externo. Isso, apontada para a fachada externa. Janela, por exemplo. As janelas, isso, as janelas. Certo? Então, uma porta grande que se desloca, tem que ter uma abertura de 1/6 da área útil interna do piso, certo? Porque isso vai proporcionar uma ventilação e iluminação adequada para esses ambientes, né? Bom, então esse é um dos fatores, né? Porque isso a gente, a partir dessas grandes aberturas, se proporciona também o efeito chamado de ventilação cruzada. Como ocorre a ventilação cruzada? Isso ocorre quando se projeta duas aberturas, né, que estão projetadas dispostas de formas opostas, da qual o vento ele vai ingressar por esse ambiente, ele vai atravessar esse ambiente por inteiro, proporcionando o quê? Com isso um resfriamento natural nesse ambiente, sem que haja necessidade, né, de eu recorrer a recursos de ar-condicionado, que são sistemas artificiais de ventilação. Agora, uma pergunta de leigo, eu acho que também quem nos ouve poderia ter. E o tipo de parede? Porque vamos exagerar, sei que estou exagerando. Vamos supor que tivéssemos uma parede bem grossa, né, com isolante térmico no meio. Certo. O teto desse escritório, dessa pequena fábrica com 18 metros quadrados, tivesse também lá uma camada de, como leigo diria, isopor, isso também não facilitaria não diria o resfriamento, porque para resfriar tem que aquecer, mas o não aquecimento do local? E o que diriam as normas sobre isso? Sim, quanto a isso, o Vidric, o que a norma determina, sim. Esses isolantes térmicos, né, e também que servem não só como a parte térmica, mas também... Mas o que ela exige, que seja de parede e de teto, para diminuir, nós estamos aqui carregando um peso maior inicialmente no programa, o desconforto térmico, ou seja, diminuir o aquecimento, né? Falamos da abertura de 1/6 que favorece a iluminação, circulação de ar. Mas agora eu estou insistindo no seguinte, voltando à ideia dos edifícios de vidro, tá? O que a norma diz, se é que diz, sobre que tipo de parede temos que ter, que tipo de teto temos que ter para diminuir o aquecimento? Ou não tem isso? Sim. Bom, relacionado às paredes em si, a questão, né, vamos pegar pelo lado, porque um prédio ele é composto tanto por alvenarias como áreas envidraçadas que compreendem as aberturas. Claro. Certo? Constituem as aberturas. Afinal, precisa de luz também, né? Sim, de iluminação e ventilação. Natural. Né? Natural. Quanto à questão os tipos de paredes que podem ser, os tipos de materiais, né, que a norma especifica é o seguinte. São considerados bons isolantes termoacústicos, do ponto de vista dos fechamentos opacos que compreendem as alvenarias, né, que estão presentes nas fachadas externas dessas edificações, os materiais feitos à base de cerâmica, que são os bloquetes cerâmicos. O porquê? Porque esses materiais, por ter matéria-prima feita derivada do barro, eles aquecem, eles absorvem menos a energia, a carga térmica, a radiação térmica emitida pelo Sol, que incide diretamente nesse plano vertical, nessas fachadas, certo? E também, sendo que no interior desses bloquetes cerâmicos, eles apresentam pequenos orifícios, né? São aberturas, são vãos, que constituem camadas de ar, apresentam camadas de ar.
E nesse caso o ar ele acaba resfriando o prédio também, assim, que constitui, que está presente dentro de cada gomo, vamos dizer assim. Eu estou entendendo que são os furos do que a gente chama, sim, por exemplo, sim, o tijolo baiano, né? Sim, não, o baiano ele é mais maciço comum. É o bloquete cerâmico de 8 furos. Tem de 8 ou 6 furos. Ah, entendi. Desculpem a ignorância aqui, eu conhecia como tijolo baiano esse que tem os 2, 4, 6 ou 8 furos. Ok. Os bloquetes, há inclusive os de concreto maior, que sim, tem espaços com ar dentro, sim, maior volume ainda, né? Com maior volume, sim. Isso então acaba gerando acaba servindo como isolante termoacústico, que vai impedir o quê? Que toda a carga térmica, toda a radiação térmica emitida pelo sol que está incidindo sobre as fachadas das edificações, ingressem para o interior do ambiente, né? Então, os materiais que são mais recomendados, que a norma específica determina para fechamentos externos, né, de edificações, são os bloquetes cerâmicos, né? Por que eles são mais utilizados? Então, porque eles são maiores isolantes termoacústicos, se comparados aos blocos de concreto. Porque o concreto, por ser um material mais poroso, ele acaba absorvendo essa carga térmica maior, essa radiação térmica maior, né, que incide sobre esses planos verticais, essas fachadas. Isso do ponto de vista do material bruto em si, dos materiais brutos. Um outro fator também que pode influenciar ou não no conforto térmico ou no desconforto térmico do edifício, do ambiente interno, é o quê? É o tipo de acabamento externo que se utiliza, né, nas fachadas. Isto é, quando aos tipos de acabamento externo, eu me refiro ao tipo de tinta que é utilizada, a coloração dessas tintas, a cor da tinta, que é um fator interessante, por quê? A norma determina que quanto mais clara for a superfície externa, o acabamento externo do edifício, né, a cor externa, menor vai ser a absorção térmica da radiação emitida pelo Sol. Mais ele reflete, não é isso? Que ele mais reflete, ou seja, nesse caso... mais claro é a luz. Olha, eu estou aqui aventurando, né? Sim. Mas a radiação bate... Sim, ela incide na fachada, o raio solar incide na fachada dessa edificação. E essa edificação, se houver um acabamento externo, uma pintura externa de cor clara, por exemplo, uma cor branca, ela vai refletir 95% dessa radiação térmica vai ser refletida e apenas 5% dela vai ser absorvida por esse material, por essa coloração, certo? Isso ocorre inversamente se a fachada for com uma tonalidade mais escura. Um tom, por exemplo, um marrom escuro. Eu tenho visto um preto que ele vai... cores bem fortes, inclusive preto. Não é comum, é óbvio. Você que está nos assistindo também vai dizer, não é comum, mas eu tenho visto. Inclusive, locais que têm grandes concentrações de pessoas, às vezes lojas, uma fachada tudo em preto. Sim, né? Uma grande área exposta ao sol. Sim. Então, isso é um problema, é um agravante. Por quê? Porque quanto mais escura for a tonalidade dessa fachada externa, a coloração externa, maior vai ser a absortância, ou seja, a absorção da carga térmica, da radiação térmica, e consequentemente vai sobreaquecer o interior desse ambiente, proporcionando o quê? Causando desconforto térmico. Então, para regiões de clima quente, pessoal, isso é um detalhe importante. Ao público, né, que nos assiste, né? Não só os profissionais da área, mas também aos leigos, né? Ao se projetar, então, uma edificação, né, no caso comercial, é interessante dar preferência, projetar aberturas que estejam voltadas para os quadrantes leste, né, sudeste e nordeste, que são os quadrantes que recebem insolação da manhã, trabalhar, proporcionar ventilação cruzada para que essa ventilação ingresse no interior dos ambientes através de aberturas, né, que vão proporcionar o ingresso dessa ventilação natural e, consequentemente, resfriar o ambiente de uma maneira natural, certo? Utilizar materiais, né, brutos, feitos à base de cerâmica, como bloquetes cerâmicos, isso no edifício como um todo, né? Trabalhar com o tipo de coloração externa, né, com tons mais claros, tintas, né, de tons mais claros, brancos, né, assim, amarelas, ou verdes claras, azul claro, ou seja, cores claras, tonalidades claras, que vai absorver
menos radiação térmica, a maior parte vai ser refletida, e apenas 5% dessa radiação térmica vai ser absorvida. E isso do ponto de vista dos materiais opacos, dos fechamentos, né, das alvenarias e dos acabamentos externos. Do ponto de vista dos tipos de vidros a serem adotados nas fachadas desses ambientes comerciais, eu posso utilizar vidro, eu posso utilizar assim, grandes áreas envidraçadas nesses ambientes comerciais, nesses edifícios comerciais e empresariais também. Só que, contanto, é interessante utilizar vidros que são vidros reflexivos. Então está aí um pouco da explicação porque tantos edifícios altos, né, todos envidraçados, Sim. Né, possivelmente ali já tem uma tecnologia que eu não estava contando com ela ou desconsiderei, ou quem faz a crítica, olha, é todo envidraçado, depois tem que esfriar, não Sim. contava com essa tecnologia, ou Sim. não usava. Né? Hoje esse tipo de vidro refletivo, né, que ele reflete a luz solar, como ele é composto, ele é formado em uma das faces desse vidro, desse painel de vidro, que está voltada para o exterior do ambiente, ele apresenta uma película reflexiva, da qual essa película ela serve como isolante da radiação solar. Ou seja, o raio solar, ao incidir nessa abertura, sobre essa abertura, certo? O Sol, ele não vai, a carga térmica emitida pelo raio solar, ele não vai ingressar no interior do ambiente. Ele vai ser retransmitido para a atmosfera novamente. Porque essa película reflexiva, ela vai servir como uma camada de proteção que vai impedir que o raio solar entre diretamente no ambiente, gerando um desconforto térmico a longo prazo. Ou seja, esse vidro ele permite o ingresso de iluminação natural? Sim. Ele permite o ingresso de luz natural, que é o que importa para o ambiente. Proporcional que um nível de iluminação natural, conforme a norma estabelece, que para ambientes comerciais variam entre 700 e 900 lux, que é a unidade de medida, que é o que a norma determina. Então vai se proporcionar a entrada de luz natural e não vai entrar a radiação solar, que é um dos principais geradores que causam desconforto térmico na maioria das edificações, seja ela comercial, residencial ou empresarial, enfim, independente da sua categoria, é a quantidade de luz solar que está presente no interior desse ambiente, certo? Bom, para ambientes que têm aberturas voltadas para o quadrante oeste, pessoal, uma das estratégias de projeto que podem ser adotadas e devem ser adotadas é o quê? É a utilização de massa vegetativa, né, de vegetação, ou também de utilizar brises soleios, que são quebra-sóis, que ele vai quebrar a entrada do sol, vai impedir a entrada da insolação direta, né? E, consequentemente, vai proporcionar um maior conforto térmico dentro desse ambiente. Professor, como o nosso tempo é curto, faltou um tópico ainda, que eu acho que também é importante. E você já citou no começo da nossa conversa aqui, que é o conforto acústico. Nós Sim. vivemos cada vez mais em espaços urbanos, tá certo? Eu, por exemplo, onde moro, tem República perto. Certo. Então, quando eu vejo à tarde chegando caixas de cerveja, eu já sei que a noite será longa. Como que a gente pode fazer? E aqui vamos falar rapidamente do projeto, nós temos pouco tempo, e depois especificamente num determinado quarto que eu queira, abre aspas, me isolar acusticamente lá dentro para ter a minha noite de sono, que afinal, certo. Se alguém tem direito à festa, eu também tenho direito a dormir. Ok. É óbvio, né? Sim. Então, primeiro, de um modo geral, o que faríamos para a acústica, né? Bom. E numa edificação, agora vamos tratar residencial. Okay. E segundo ponto, para um quarto específico, quando eu quero, né, ter certeza que eu vou ter uma noite de sono. Esse relaxamento maior, né? Tipo janela, a porta do quarto, a Sim, parede, bom, enfim. do ponto de vista acústico, Vidrick, a norma determina que para ambientes residenciais, de uma maneira geral, inclusive para dormitórios, não deve ter níveis de ruídos acima de 50 decibéis, certo? Para que isso ocorra, é interessante é necessário adotar materiais que vão isolar os ruídos gerados no ambiente externo.
como nesse caso também pode ser adotados blocos cerâmicos, né, feitos à base de cerâmica, que são bons isolantes acústicos, que isola uma grande quantidade de ruído gerada nos ambientes externos, da qual esse ruído não vai ingressar dentro desses ambientes, porque são bons isolantes termoacústicos, né? E também trabalhar nas aberturas, trabalhar com vidros duplos, né, que é formado por duas placas de vidros de 3 milímetros de espessura, da qual entre essas duas placas apresenta uma camada de ar, que não vai proporcionar também o ingresso do ruído dos ambientes externos para o interno, no caso para o interior do ambiente, do dormitório, e trabalhar também com uma orientação dessa fachada que esteja distante o suficiente para que a partir desse ponto que está gerando esse ruído mais intenso, essa intensidade sonora não chegue com tanta força, com tanta intensidade na abertura desse ambiente, na fachada dessa edificação. São algumas estratégias que podem ser adotadas. Mas eu gostaria de insistir um pouquinho mais no seguinte, né? No meu caso específico, o meu quarto é no fundo da casa. Okay. A República é do outro lado da rua, mas tem o corredor lateral e eu percebo que a janela é o grande ponto de entrada do sol. Tanto é que quando eu fecho o vidro, eu percebo que diminui lentamente. Eu dei sorte de ter um vizinho metódico. Ele tem na garagem uma moto bem grande e ele a usa sábados e domingos para fazer incursões na mata. Certo. Ele a liga uma meia hora antes de sair, né? E ele, como é metódico, sempre em torno de 15 para 6 horas da manhã, no sábado e no domingo. E eu percebo que é pela janela que a coisa acontece. O que nós poderíamos fazer em caso de janela? Fala para mim, que soluções tem? Bom, adotar, no caso de janelas, hoje já tem disponíveis no mercado essas janelas que vêm com a vedação externa, né, da sua caixilharia, que é feita por materiais feitos à base de espuma de poliuretano ou de neoprene, que esses materiais eles estão presentes na caixilharia dessas aberturas que são bons isolantes acústicos, que vão isolar, vão impedir, não vou dizer 100%, mas praticamente 90% dos ruídos gerados no ambiente externo ao ambiente, ele não vai ingressar porque essas próprias caixilharias dessa abertura já é constituída por esse material acústico. E a janela em si, porque eu já fiquei em hotéis próximos à cabeceira de pista de aeroporto, dentro do próprio aeroporto. Certo. E a gente fecha a janela, realmente não tem um ruído. É óbvio que corta toda a circulação de ar que você Sim. disse antes tão importante, mas afinal precisamos dormir também, né? A janela em si, vidro, parece que eu tenho visto vidro, tem algum tipo de material ou de janela específica para a isolação? Qual é isso? O que a gente pode fazer? Tem as janelas feitas à base de PVC, que são isolantes acústicos, né, nas esquadrias, né, e tá também os vidros acústicos, são vidros com espessuras maiores, que são vidros temperados também, que são bons isolantes acústicos que podem ser adotados em projetos. Fica faltando só ou fica dependendo só da atitude das pessoas ao escolher o material, ao Sim. posicionar a casa, ao escolher a cor da tinta Sim. e ao se portar no espaço, ao se portar adequadamente no espaço público. Eu estou falando dos ruídos. Isso Sim. a arquitetura não pode prever por ninguém, tá Sim. certo? Sim. Muito bem, agradeço aqui o professor Douglas Murrilha e agradeço principalmente a você que esteve conosco por esse tempo. Até o nosso próximo programa.